Olá! O vídeo de hoje é pra gente continuar aquela temática falando sobre produtividade, organização, tempo, como que a gente pode melhorar a nossa qualidade e o nosso aproveitamento de estudo, principalmente, durante a quarentena. No último vídeo, tá aqui no canal, não sei se você já viu, mas se você não é inscrito ainda, você não recebeu esse vídeo maravilhoso, então você tá perdendo muito tempo, muitas dicas preciosas. Então se inscreve aqui no canal pra você receber todos os vídeos, ok? Pra você entender do que eu tô falando. Então, o primeiro vídeo tava falando que a gente tem que começar tudo com um passo de cada vez. Lembra? E entender que a gente precisa se planejar de forma estratégica, sempre seguindo a orientação de quem? O mestre dos mestres do tempo todo, que é Deus. O que acontece? O que eu vejo e o que eu fazia muito mesmo, era que eu colocava numa folha, sempre adorei agenda, planner, essas coisas, então eu colocava várias coisas pra fazer no mesmo dia. E aí, eu começava uma coisa, outra, e aí começava a capengar porque não começava a rodar, porque alguns dias até davam, quando eram tarefas muito simples e curtas, eu até conseguia fazer, mas não fazia talvez com aquela qualidade que eu fazia porque eu tentava correr, porque eu sabia que eu tinha 20 coisas pra fazer no mesmo dia. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a estabelecer limites para o meu tempo. Eu só tenho 24 horas. Eu preciso ter um sono de qualidade. Eu preciso ter um momento de comer que seja também de qualidade, para que eu não coma correndo, para que o momento da alimentação seja um momento prazeroso. Inclusive, comer com mais calma, comer com mais tranquilidade faz você, metabolizar tudo com mais calma, você mastiga com mais vezes, isso vai te fazer melhor. Ou seja, a gente precisa de tempo de qualidade para algumas coisas durante a nossa rotina de um dia. Então, não adianta eu querer fazer 30 coisas e perder tempo do meu sono, e perder tempo de qualidade dedicado para Deus, e perder tempo de relacionamento com a minha família, perder tempo, de repente, que eu poderia estar estudando com um pouco mais de qualidade, porque eu quero estudar várias coisas no mesmo dia e não estudo nada com qualidade. Então, esse era um erro que eu cometia por muito tempo, e eu aprendi que não dava, não sou Mulher Maravilha, eu só tenho 24 horas, então eu tenho que aprender a priorizar. Esse ano, eu comprei uma agenda e eu achei incrível que na verdade não é uma agenda, é um planner. Enfim, tanto faz, é a mesma coisa. Não é, mas enfim. E no planner, vem no cantinho, na página pra semana, um gráfico, acho que eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem, que faz um planejamento estratégico das suas ações durante a semana. E eu achei muito incrível porque tem coisas que eu posso delegar para outra pessoa fazer para mim. Tem coisas que eu posso, que são urgentes e eu preciso começar logo o meu dia fazendo e deixando aquelas tarefas em dia. Tem coisas que, por exemplo, na sexta-feira é o nosso dia de preparação para o sábado, então eu sei que eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que deixar tudo bonitinho, então assim, isso pra mim é uma prioridade, então eu vou deixar isso pra fazer na sexta-feira, pra eu não me enrolar o mais cedo possível, pra não me enrolar e não entrar na hora do pôr do sol, tá entendendo? E, por exemplo, agora eu tô estudando pela Medcel, para residência e também para faculdade, Não deixa de me ajudar ali durante as disciplinas que eu estou rodando. Comecei a fazer isso esse ano, junto com cirurgia, e eu reparei que eu gastei muito tempo para me organizar e descobrir o meu jeito de estudar. Então, eu tava gastando muito tempo só assistindo os vídeos, aí ou eu queria fazer o resumo, ou eu queria fazer isso, fazer aquilo, fazer questão. Então, assim, eu comecei a ver que eu precisava estabelecer um tempo de qualidade para sentar e assistir o vídeo. Então, eu refiz todo o meu cronograma, porque eu vi que aquele que eu tinha feito inicialmente era um cronograma muito assim, meu Deus, eu tenho que colocar vários vídeos em dia, e eu não tava dando conta. Então, do que adianta eu assistir 5 vídeos num dia e não render em nenhum deles? É isso que a gente tem que entender. As tarefas demandam tempo, demandam qualidade, algumas têm que ser priorizadas em detrimento a outras, e é por isso que é importante você ter no papel tudo aquilo que você tem que fazer. Então, coloca tudo ali, principalmente, eu gosto de fazer isso geralmente no domingo, sábado à noite, ou até mesmo na segunda-feira, agora que a quarentena tanto faz. Mas aí eu gosto de planejar a minha semana. E aí eu coloco tudo que eu tenho que fazer num papel. E um papel à parte, antes de jogar para minha agenda, para colocar dentro dos meus horários. E a partir daí, eu vou começando a estabelecer o que é prioridade,
o que é urgente, o que eu posso delegar para outra pessoa fazer para mim, dividir tarefas com alguém. E aí eu vou começando a ficar um pouco mais tranquila, porque também quando você coloca 20 tarefas num papel, você fica meio desesperado. Gente, como é que eu vou dar conta de estudar, de fazer isso, fazer aquilo? E você fica um pouco perdido e você fica um pouco ansioso quando você se depara com essa cena. Porém, quando você começa a priorizar e categorizar, isso aqui é em relação a estudos, ok. Isso aqui vai ficar na caixinha das tarefas de casa. Isso aqui fica na caixinha do meu relacionamento espiritual. Você entende? Você começa a categorizar por caixinhas e aí dentro dessas caixinhas você começa a estabelecer. Não, a minha meditação, pra mim, é uma prioridade. E isso vai ser a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia. Então, eu vou pegar e vou dedicar aqueles meus primeiros minutos do dia logo de uma vez para eu não me distrair, para eu não deixar de fazer aquilo no meu dia. Deu para entender? E aí você vai categorizando e vai colocando as coisas em ordem. Você não vai estudar tudo num dia só, do que é para semana. Então você estabelece um cronograma de estudos e dentro daquele cronograma, um cronograma que seja real, que seja possível, você vai se sentindo um pouco mais motivado em estudar, mesmo para aquelas matérias que você não tem muita afinidade. E outra coisa, pelo menos essa dica eu acho que é legal para quem tá no vestibular. Eu não gostava de jeito nenhum, não tinha habilidade com física e matemática. Era assim meu calcanhar de Aquiles. Então o que eu fazia? Eu mesclava o estudo de uma disciplina que eu não gostava, que eu ficava desmotivada, que eu não tinha vontade de sentar para estudar, com no mesmo dia estudando uma matéria que eu gostava muito, que eu gostava assim, nossa, que me deixava para cima, que eu gostava de estudar e que me dava prazer. Então, eu sabia que naquele dia que eu ia estudar física, ia ter o perrenguinho de ter que fazer as questões e tal, era um tema que eu não dominava muito, por isso eu não gostava. Mas, como um bônus, eu estudava, por exemplo, história, que eu sempre amei, sempre gostei, e isso me deixava pra cima, me motivava por tabela a estudar aquilo que eu tinha dificuldade, porque eu pensava, nossa, olha como eu rendi, olha como eu fui bem agora, e poxa, então tá bom, isso, sabe, eu sou capaz de também aprender aquela outra matéria que eu não tenho tanta habilidade assim. Fez sentido pra vocês? Então, foi assim que eu comecei a me organizar e foi assim que eu consegui chegar até o vestibular, né, até o final, me virando com as questões de química, de física e de matemática. E estabelecer um tempo, uma organização, é uma coisa fundamental para que você tenha sempre um norte. Isso vai te ajudar a estabelecer hábitos. Lembra que eu falei no último dia que você ser mais organizado, mais produtivo, tem a ver com mudança de hábitos? Pois é. Então, que tal você escolher um hábito e você começar a colocar ele em prática por 3 dias seguidos, 5 dias seguidos, que seja. Mas seja uma coisa que você consiga fazer, seja palpável, você não precise de grandes recursos para fazer, nada assim muito mirabolante. Por exemplo, eu baixei um aplicativo que ele também me ajuda a gerenciar e a estabelecer novos hábitos. E esse aplicativo, ele me lembra todo dia, por exemplo, ele começou a falar para eu estabelecer o hábito de beber água assim que eu acordo. Então, ele me sugeriu de colocar uma garrafinha de água na beira da cama e todo dia assim que eu acordar, eu bebo água. Então, assim, foi uma rotina que eu acabei estabelecendo e ele me colocou um plano, um desafio. Então, todo dia que eu vou, faço, ele me lembra de fazer e eu vou lá e pra mim já virou um hábito beber água assim que eu acordo, entendeu? Então, assim, são pequenas coisinhas que no final você pensa, nossa, gente, virou um hábito pra minha vida e nem foi tão doloroso assim. Algumas coisas vão ser. Até porque, por exemplo, eu gosto de acordar cedo e colocar sempre Deus no começo, lá no topo, top 10 das minhas prioridades. Então, não é fácil, não é gostoso, às vezes você tem que acordar mais cedo do que, por exemplo, um dia que eu tenho que ir pro estágio, eu tenho que acordar mais cedo do que eu acordaria normalmente para eu poder ter esse momento. Mas, como é prioridade pra mim, às vezes eu tô um pouco cansada, eu tô um pouco, dá uma preguiça, mas eu sei que é importante e depois que eu levanto, aquilo vira uma coisa tão natural porque já virou um hábito na minha vida. Tem dia até que eu quero acordar um pouquinho mais tarde e eu não consigo porque virou um hábito. Então eu vou sempre acordar aquele horário porque é o meu horário de fazer a minha meditação. Deu pra entender? Então assim,
estabeleça coisas que sejam palpáveis, que você consiga vencer e vá se presenteando e se valorizando por você estar conseguindo, mesmo que sejam coisinhas pequenas. Lembra do vídeo anterior? Um degrau de cada vez. E aí você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais forte para começar então a explorar desafios maiores. Por exemplo, acordar 1 hora mais cedo do que você está acostumado e dormir mais cedo. Ou começar, por exemplo, a fazer exercício físico, se você tem uma barreira com isso. Então assim, com pequenas mudanças, você vai se sentindo mais confiante para fazer mudanças cada vez maiores. E principalmente, você ter uma noção de que você tem um tempo limitado e que você precisa se organizar dentro desse tempo, faz com que você possa estabelecer hábitos e tarefas de acordo com aquela quantidade de tempo que você tem. Isso faz com que seja uma rotina mais real, mais adaptada, não fica uma coisa assim milagrosa, eu tenho que dar conta de fazer um milagre por dia. Não é assim. É uma rotina palpável, possível de você fazer, adaptada à sua condição e que você não vai precisar de grandes recursos para ficar colocando em prática. Eu tenho alguns aplicativos sobre produtividade que me ajudam a estabelecer mais hábitos, alarmes, enfim. E se vocês quiserem, posso até fazer um vídeo sobre isso depois, deixem aqui nos comentários se vocês quiserem. E isso tem me ajudado muito também. A tecnologia, ela tá aí, não é só para te entreter nas redes sociais, enfim. Ela também é uma forma de você ter um aliado na hora de você estabelecer novas rotinas. Por exemplo, existe aplicativo que limita o seu tempo nas redes sociais para você poder estudar mais. Tem aplicativo que vai te gerenciar o tempo na hora do estudo. Então, assim, isso são recursos que vão te ajudar a gerenciar melhor o seu tempo para você ter uma noção melhor e aproveitar esse tempo de forma mais eficiente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que esse vídeo tenha sido útil para você em alguma coisa. Se você gostou, deixe o seu like para eu saber se você gostou. Se você tem alguma dica, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, aqui embaixo nos comentários. É o nosso momento, é a hora que a gente troca ideia, é a hora que você pode trazer alguma demanda também que você queira. Eu tô aqui para ajudar, enfim. Me siga lá no Instagram, porque no Instagram eu falo um pouco mais da minha rotina, eu mostro mais algumas coisas, enfim. E eu espero ter ajudado você. A gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.